Senhor presidente, eu quero dizer que eu sou defensor dos trabalhadores, como a nossa bancada do PDT, que nós fazemos jus ao nosso partido. Quero dizer que eu não sou contrário, vereador Gustavo Toigo, à reposição da inflação, porque acho que todo trabalhador merece o repasse inflacionário, seja de qualquer setor da nossa sociedade, né? Para todos os servidores. Eu defendo o trabalhador, mas não aqueles que têm sacolas de penduricalhos, como o nosso judiciário. O judiciário é uma casta mais perversa que tem no nosso país, porque existe os trabalhadores, existe o legislativo, o executivo e existe o judiciário. Que muitos deles ficam sentados, encastelados no seu gabinete e não conhecem a realidade da periferia, não conhecem a realidade da falta de vagas nas escolas, não conhecem as pessoas que estão ali na fila do SES tentando um medicamento. Então eu reafirmo mais uma vez que eu não sou contrário ao reajuste inflacionário. Agora, aqueles que já têm uma sacola de reajustes, sim, esses eu já tenho, de penduricalhos, que ultrapassam quase 60 mil reais no juiz, de auxílio moradia, auxílio benefício para a filha, para o filho, benefício mudança, benefício de Natal, de Páscoa, de Ano Novo. Agora, colegas vereadores e vereadoras, o que nós temos que ter ciência, vereadores do PT, vereador Kiko, do PSD, que foi nosso senador, né? E vereador Bandeira, do PP, porque não adianta nós ficar aqui ocupando o tempo precioso da Câmara de Vereadores, se os nossos senadores lá em Brasília não dão exemplo. É uma vergonha. Os nossos senadores são uma vergonha do Rio Grande do Sul. E eu espero que os nossos deputados estaduais tenham compromisso com o povo. Principalmente aqui eu falo com os do PDT, que hoje nós temos grande maioria, juntamente com o PMDB, com o PT, na Assembleia Legislativa, vereadora Paula. Porque eu assinei essa moção e eu vou cobrar dos nossos deputados estaduais. Porque eu quero mostrar para vocês, colegas vereadores, e por favor, TV Câmara mostra, isso daqui no Twitter, do senador Lazier Martins. Sou radicalmente contra o reajuste dos ministros do STF. Nossa situação fiscal não suporta esse devastador efeito cascata sobre as contas públicas. Não é justo favorecer os mais bem remunerados enquanto sequer tem emprego. Eu fui lá e depois comentei, você merece levar uma descarga de choque para criar vergonha na sua cara, seu fujão. Esse senador é um que agride mulher, que é bom de falar em Twitter, é bom de redes sociais, mas na hora que precisa é um senador fujão. Passa a Paulo Paim, bancada do PT, que se utiliza dos trabalhadores, dos aposentados, ilude os coitados aposentados, e na hora que mais precisa, é um enganador de trabalhador. Porque esses 6 bilhões que terão impactos nas contas públicas, quantos alimentos poderiam ser dados para os pobres? Quantos trabalhadores e aposentados, que ele tanto vai lá na tribuna e defende, poderiam ser beneficiados? E ele vai lá e fala, votarei contra o aumento de salário dos ministros do STF. Isso é um absurdo nesse momento. O efeito cascata vai beneficiar o executivo. O legislativo e o judiciário ainda querem acabar com a aposentadoria via reforma da Previdência. E isso é uma provocação do povo brasileiro. E eu botei ali. Só que de manhã cedo, quando ele fez essa postagem, bancada do PT, eu ainda curti. E eu parabenizei o senador Paulo Paim. Eu disse, parabéns pelo teu comprometimento com os aposentados, ao qual que tu defende. De noite, quando eu fui acompanhar a votação, porque 16 senadores votaram contrários, né, e uma abstenção, porque lá no Senado tem o direito de se abster da votação, né, tem que votar ou sim ou não, ou vota abstenção. Eu disse, mas cadê os nossos senadores? Todos fujões. E a Ana Amélia. E a Ana Amélia que mais me surpreende, né? Aliás, não me surpreende muito, vereador, porque ela tinha credibilidade até um certo momento. E eu ainda dizia que se ela concorresse a senadora, teria meu voto. Só que ela ocupou os microfones do Senado durante a manhã, só vendo no Twitter, nas redes sociais, ela ocupou, falando um discurso bonito. E depois ela colocou ainda no Twitter dela, sou contra o projeto que aumenta o salário de ministro do STF, porque esse reajuste provocará um efeito cascata, aumentando os vencimentos dos senadores, deputados e vereadores de todo o país. A sociedade não aceita pagar essa conta nesse momento de grave crise financeira no país. Aqui está o vídeo que ela fez, esse depoimento. A Ana Amélia
atriz num determinado momento, ela foi coadjuvante. Agora ela poderia ser uma protagonista, uma atriz de fujona, o cargo de fujona. O senador Paim de enganador, de aposentado, de trabalhador. O nosso senador Lazier Martins poderia também ser, né, um ator de eletricista, de microfone, de parlapatão, a ficar escrevendo no Twitter. Seu tempo, vereador. Uma declaração de líder para continuar, presidente. Declaração de líder bancado do PDT. Para conceder os apartes. Porque isso daqui é a maior fraude. Daí a Ana Amélia disse que não estava no plenário na hora da votação e deu desculpa que um assessor dela passou mal. O Lazier Martins disse que estava vindo para o Rio Grande do Sul. O Paulo Paim diz que estava vindo para o Rio Grande do Sul também, porque ele não tinha votação naquele dia, ele não sabia que tinha votação. Colegas vereadores, era quarta-feira, era dia de batente, dia de trabalho. Se eles estão acostumados a receber salário deles, como nós também recebemos nosso salário dos trabalhadores, tem que ter compromisso com aquele povo que elegeu ele. O Paim, mais 8 anos. Tem que ter compromisso com a população. Ou eles fazem o povo de otário, vereadora Denise. O Paim faz o povo de otário, diz que defende os aposentados, os trabalhadores, só que daí é o teto, aquele teto, vereador Renato Oliveira, que é para que os senadores aprovarem, os deputados, que tira de benefícios, de investimento na saúde e na educação. E vão lá na tribuna, e como é que é a palavra que o Sartori usava lá? Parole. Né? E daí a hora de votar são senadores fujões. Os nossos 3 senadores não estavam na hora de uma votação, numa quarta-feira. Imagina se o trabalhador não vai numa Marco Polo, numa Randon, numa frase, ele trabalhar. Hoje eu estou cansado, hoje eu acho que não ia ter serviço lá, não ia ter ônibus para produzir, vou ficar em casa. Isso daqui é um desleixo, é uma vergonha com a população, mais de 14% da nossa população brasileira, que vive na extrema pobreza, passando fome. E eles não estavam discutindo aumento de Bolsa Família, eles estavam discutindo aumento para uma casta que os parlamentares, muitos deles, votaram sim de medo, porque vão perder o foro privilegiado e vão ser os próximos presidiários. Então, talvez tento achar, né, uma desculpa. Daí o Toffoli vai e diz para o Eunício, que não foi reeleito, seguinte, não, isso aí não vai ter aumento nenhum, não vai ter impacto nenhum. Olha, eles estão desconectados com a realidade do cidadão, do povo brasileiro. Porque nós temos mais de 14% da população desempregada. É ir na contramão dos anseios da população brasileira. Então é lamentável esses 3 senadores fujões. Eu tenho nojo, mas nojo de político que fala uma coisa e faz totalmente outra, ao contrário. Mas eu tenho nojo de políticos. E aqui eu deixo meu repúdio a esses 3 senadores. Lazier Martins, Ana Amélia Lemos e também o Paulo Paim. Principalmente o Paim, porque de manhã eu ainda curti o Twitter dele e comentei dizendo parabéns, senador. De noite eu vejo que ele não votou. Então esses sim são os legítimos fakes, que falam nas redes sociais, mas na hora que o povo precisa do voto deles, eles não fazem totalmente ao contrário. Vira as costas, deboche do povo. Sua parte, vereador Kiko Girardi. Vereador Rafael, hoje o senador Lazier está no PSD e eu já tive conversas com ele contrariando a minha posição contra alguns votos dele. Nesse, totalmente, ele fugiu, foi pior ainda, né? Foi pior. E o PDT tem toda a razão de cobrar, que foi o PDT que elegeu. Ele tem toda a razão de cobrar ele. Eu cobro porque está no PSD, mas eu não votei nele e nunca votaria nele. Isso eu já falei para ele mesmo. Vereador, no meu início da minha fala eu disse isso. Eu votei meu primeiro voto em 2014 foi no senador Paulo Paim. E, vereador, eu não estava no PDT na época que ele foi eleito e eu não votei nele. Agora, eu estou cobrando e falei no início da minha sessão que essa moção que nós estaremos votando agora, em seguida, eu vou cobrar também dos deputados do meu partido. Porque é uma vergonha, é os seus netos, seus filhos que serão impactados com isso. Porque são 6 bilhões anuais. 6 bilhões anuais. Quantas escolas poderiam ser construídas? Escola infantil, escola de ensino fundamental. O nosso hospital geral precisa de 4 milhões de reais para concluir as obras. 6 milhões e meio para concluir as obras. Nós temos que estar mendigando, vereadora Paula, recursos dos senadores, dos deputados, emendas parlamentares, mendigar. 6 milhões e meio para concluir o hospital geral, para ter mais 130 leitos. Enquanto os nossos 3 senadores poderiam... E eu falo dos senadores do Rio Grande do Sul porque eles representam nós. Independente se tu votou ou não votou neles, eles representam. E nós temos que cobrar porque nós somos a vez e a voz do cidadão brasileiro aqui nessa tribuna. Sua parte, vereador Ues. Obrigado, vereador Rafael. Há dias atrás estava escutando na rádio e falavam que os nossos 3 senadores iam ser
pronunciar contrário. Bom, digo, pelo menos se isso passar, não vamos compactuar. Eu fui um que votei no senador Lazier, porque eu ouvia muito na TV, digo, bom, sempre joga pedra, vamos ver ele como vidraça. Essa vidraça nunca vai quebrar, ele foge da pedrada. Iria votar na Amélia também, teria perdido o voto de novo. Eu duvido. Eu falei há dias atrás, todos têm que sofrer um pouco, vereador Bandeira. Falei há dias atrás, a classe da agricultura, setor da uva, Talias Pareira, 3 anos ganhando o mesmo preço. Quem é que tem coragem de se dar aumento à realidade? Secretaria da Educação do Estado, vereador Périco, está sem telefone porque não tinha dinheiro para pagar o telefone, falta pagamento. Vamos se dar aumento. Não perderam a vergonha na cara, os nossos senadores humilharam o nosso Estado. Dessa vez humilharam, fugiram. Essa vidraça nunca vai quebrar. Falar assim é parole. Quando eu estava na RBS TV, que eu estava lá na Festa da Uva quando levou o choque. Tinha que ser trifásico, porque aí não teria botado fora meu voto. Ele criar vergonha na cara dele, vereador Velocino Ezo. Isso daqui, que os senadores fizerem, especialmente do Rio Grande do Sul, porque aqueles que votaram favorável, ao contrário, assumiram posição. O pior é aqueles que ficam em cima do muro e não têm posição na hora que é mais importante do voto. Porque eles viraram as costas para a população. Aliás, deram um tapa na cara da população, meu ex-colega vereador Flávio Dias. Deram um tapa na cara da população. Porque 6 bilhões de reais anualmente vai deixar de ser investido na saúde e na educação. Que esses mesmos senadores congelaram o investimento na saúde e na educação. Vereador Adiló, depois vereador... Vereador Rafael, Vossa Excelência tem toda a legitimidade para cobrar isso aí. Tem toda a legitimidade. Eu quero dizer que eu não votei no senador Lazier, eu votei no Pedro Simão naquela eleição. Muita gente apostou voto no Lazier com medo da eleição do Olívio Dutra. Eu preferia que se elegesse o Olívio Dutra, porque que pese ele ser do PT, é uma pessoa que tem coerência política, tem posição e até hoje não se apontou nada que desabone a conduta do Olívio Dutra. Agora... eu votei no Simão. Todas as vezes que ele concorreu a senador, inclusive na última, quando ele não se elegeu. Não votei no Lazier. E vou dizer uma coisa, me decepcionou demais agora a Ana Amélia. Espero que Bolsonaro e Eduardo Leite prestem atenção a isso aí, porque ela está cotada e deve estar tentando alguma colocação num desses dois governos. Então, que se olhe a postura e a conduta. Desse tipo de gente, nós não precisamos. O Rio Grande do Sul foi o único estado que ficou fora da malha ferroviária nacional e nenhum senador abriu o bico. Por isso, agora a gente vê. Explica. Obrigado. A Ana Amélia é uma fujona, o Lazier é um omisso e o Paim um trapaceiro de trabalhador e aposentado. Essa é a parte, vereador. Vereador Rafael, só um breve comentário. Dizer que o povo gaúcho esperava que os senadores votassem contra esse projeto. Mas se era para fazer esse tipo de coisa, de fugir, que votasse a favor, então. Acho que é muito pior tu não votar do que ser favorável ao contrário, ainda mais na questão política que exige um posicionamento. Muitos vão gostar, muitos não vão, mas é o teu posicionamento. E também só um comentário sobre a senadora Ana Amélia, vereador Bandeira. Eu acho que foi a melhor troca que o PP poderia ter feito, foi trocar o Reis pela Ana Amélia. Pelas posturas dele, pelo que a gente vê no trabalho dele, defesa de fato aos agricultores e bem posicionado, acho que foi uma bela troca e será um senador muito melhor ali na frente. Vereador Muito Bandeira, obrigado, depois vereador Felipe. Vereador Rafael Bueno, obrigado pela parte. Eu quero dizer que Vossa Excelência é um professor de história, né? E trouxe uma história aqui verdadeira. Concordo plenamente com Vossa Excelência. E está na hora, sim, de quem não está junto com a população, em diálogo, em contato direto com a população, fazer o melhor para a população, está na hora desse pessoal ir para casa mesmo. Acho que vejo isso aí, sim. E hoje, inclusive, trocou muitos que queriam instalar de novo, muitos senadores que queriam instalar, não estão mais. Mudou muito e cada vez vai mudar mais porque a população está de olho e é isso que a população precisa.
trocar essas pessoas que não estão com o povo. Obrigado. Obrigado, vereador Bandeira. Não precisa ser professor de história, é preciso a gente ter coerência e também cobrar, porque as pessoas deixam de cobrar só em época eleitoral e depois se esquecem dos votos dos nossos representantes que impactam na vida diretamente de todo cidadão brasileiro. Então nós temos que cobrar coerência dos nossos legisladores. Obrigado. Vereador Rafael, bem rápido, só para concluir a participação e omissão dos nossos senadores. Nesses últimos 4 anos, o governador Sartori foi mais de 50 vezes a Brasília e em nenhuma vez os senadores acompanharam o governador nas visitas nos ministérios ou em negociações com os presidentes. Então, para mim, não me surpreende a omissão dos nossos 3 senadores. Eu tenho certeza que o Heinz, se fizer um pouquinho, vai ser o grande senador do estado do Rio Grande do Sul. Obrigado, vereadores, contribuíram com a parte, mas eu quero dizer que é uma verdadeira hipocrisia o que estão fazendo com os nossos brasileiros e brasileiras com esse efeito cascata de 6 bilhões de reais anuais. E aqui no nosso estado, o vereador... Estado onde nós temos o professor, o policial, o servidor com salário parcelado em 4, 5 vezes e vai continuar no próximo ano, e nós aumentar para uma casta que se acha privilegiada, que faz lobby com o executivo e com o legislativo de medo, e eles votam e dão anuência de medo de ser investigado no futuro. Então, vereador presidente, quero lhe agradecer pela tolerância, mas dizer que esses penduricalhos do judiciário tem que acabar e eles têm que sair, se desintocar dos seus gabinetes. Parabéns para a grande maioria que faz um trabalho sério e honesto, mas se desintocar dos seus gabinetes, seus palácios e conhecer a realidade da população, porque ser despachante de luxo qualquer um sabe fazer. Obrigado.